organizando uma parte já a gente dá início. Continua, tá? Ah, ok. Então tá bom. Eu vou dar boa noite de novo, porque o pessoal do Facebook não recebeu o nosso boa noite. Então, olha, a todos que estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube, boa noite. E olha só, eu comecei falando o tanto que a nossa live ontem foi muito bacana. Os feedbacks foram muito, muito legais. E aí, se você ainda ficou com alguma dúvida do material, corre lá, assiste, vê novamente. Se você ainda ficar com dúvida, manda pra gente. Você pode usar o nosso chat no Instagram, pode deixar suas perguntas também lá no YouTube, no Face, em todos esses canais você nos encontra aí. E aí você também tem agora o nosso canal exclusivo do WhatsApp, onde você vai participar de uma comunidade, onde nós vamos estar lá conversando, participando, tirando também as suas dúvidas. Vocês entenderam, né? São vários canais, várias maneiras de você ser bem orientado para tomar todas as suas decisões da melhor forma possível, tá bom? Olha, eu quero falar hoje um pouquinho, antes da gente falar sobre 3 passos de como amamentar sem dor, um pouquinho sobre mim para você conhecer. Talvez você ainda não me conheça. Eu sou Delândia Falcão, enfermeira, consultora em amamentação. Eu já trabalho com educação em saúde já há 7 anos, desde a graduação. A gente já ministrava palavra, já ministrava palestras. O meu público em específico é as mulheres. E hoje nós entendemos que era o momento de compartilhar aqui nas redes sociais as nossas experiências, não somente adquiridas durante os anos de estudos na faculdade, mas também na caminhada, dentro dos nossos treinamentos, desenvolvendo o nosso trabalho. Então, hoje nós estamos aqui com esse trabalho, Despertar a Amamentação, onde eu te convido para seguir, curtir, compartilhar. Se esse material que você está assistindo está sendo bacana para você, está fazendo sentido para você, você então compartilha com uma outra pessoa que talvez esteja com a sua dor emocional, ou até mesmo um desconforto físico. Compartilha com ela, para que também alcance e faça nela a transformação que eu desejo muito que esteja acontecendo com você também, ok? E é isso. Então vamos começar o nosso assunto de hoje? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode trazer e deixar aqui com a gente. Nós vamos falar então sobre 3 passos, e o primeiro dele é como aprender o processo. Mas aí você vai pensar assim, poxa, mas qual processo? E aí eu vou te explicar. 9 mais 3. Parece estranho, mas 9 mais 3 é um método que eu desenvolvi ao longo desse período, trabalhando sobre a importância da mulher, da gestante, da mãe aprender. Porque quem aprende não depende. Então, no momento que você aprendeu o suficiente para si, ali já te traz uma liberdade. Então, olha só, 9 são os 9 meses de gestação, ok? Então, ali você vai ter 3 meses no primeiro trimestre, onde para mim é o maior desafio. Depois nós vamos ter o segundo trimestre, onde é a fase assim mais gostosa, pelo menos que eu acho, onde você pode descansar um pouco mais, porque você já passou daquele momento onde os hormônios estão assim a louca, numa montanha russa, e você perde às vezes até a razão naqueles primeiros dias, os enjoos. Então no segundo mês já está mais tranquilo, você já consegue caminhar com mais facilidade, né? Já está mais adaptada em todo esse processo. E o terceiro trimestre é aquele assim que você... Gente, quando esse menino vai nascer? Quando é que eu vou parir esse menino para eu poder dormir? Se é que a gente consegue dormir depois que o neném nasce. E esse último mês, esses últimos meses, realmente é aquele que a gente está na grande expectativa do nascimento. Então, entender todo esse processo, aprender todo esse processo é muito importante. Porque à medida que você aprende, você se prepara. E quando você tem a mente preparada,
quando você passa por aquela situação, você sente literalmente um menor desconforto, porque a dor, ela está aqui na mente, entenderam? Só para vocês verem. Já nos primeiros meses, à medida que você vai conhecendo, pesquisando, entendendo a cada semana, você vai ficando mais tranquila, não é verdade? À medida com que você vai aprendendo, você vai ficando mais tranquila. E isso facilita todo o processo. E olha só, 9, eu já disse que é os 9 meses da gestação. E os outros 3 meses? Porque 9 mais 3, esse 3 significa 3 meses pós-parto. Tem estudos específicos falando sobre isso e chama-se esterogestação, que é exatamente gestar o bebê após esses 3 meses, durante esses 3 meses após o parto. Se você quer que eu deixe aqui depois mais conteúdo sobre esterogestação, você manda aqui para mim que a gente vai produzir com o maior carinho, porque é importante que a gente saiba quais são os conteúdos que vocês querem encontrar aqui no nosso canal, tá bom? Então, esse 3 é mais 3 meses de esterogestação, que é os 3 primeiros meses após o parto. E aí a adaptação novamente, onde você vai continuar no processo de aprendizado. E aí você vai ver que faz toda a diferença quando você entende e conhece tudo aquilo que você está passando e vai passar também, ok? Tudo bem até aqui? Então, olha só, dentro desse processo de aprendizado, uma das coisas que é mais importante para nós aqui nesse momento de como aprender a amamentar sem dor é o foco das mamas. Quais são, então, todas as transformações que o seu corpo passa durante esse 9 mais 3. Então, desde a gestação, o corpo e a mama, ela vai mudando assim, completamente. Eu separei aqui pra gente 9 alterações, na verdade, transformações que a mama sofre durante esse período. Então, primeiro, elas vão ficar maiores, então a sua mama ela vai aumentar pelo menos mais 2 números. Então, se antes você tinha P, começa a vestir M, depois G, GG, o importante é você ir acompanhando o desenvolvimento da sua mama. Segundo, elas ficam bem mais pesadas. Elas não somente aumentam, mas o peso fica maior. Isso porque elas vão enchendo, precisa de mais sangue, de mais líquido e começa logo a produzir ainda durante a gestação os primeiros leites, que eu vou falar daqui a pouco. E também passa a doer, a mama fica mais dolorida justamente por causa desse aumento e acontece muitas transformações hormonais e que realmente traz essa dor, ok? E que mais? As veias, elas saltam, elas ficam estampadas. Você vai ver que consegue ver direitinho assim na mama todas as veias, aquele azulão verde. Engraçado, né? Todo mundo vira sangue azul durante a gestação. E aí você vai perceber essas veias muito saltadas. E o que mais? Elas passam a produzir óleos. Essa transformação, ela é muito importante porque ela ajuda durante a amamentação. Olha que bacana. Aqui na areola tem algumas glândulas que chamam-se glândulas de Montgomery. E são essas células que durante a gestação, principalmente pós o parto, elas crescem e muito e começam a produzir esse óleo. Fica a dica, hein? Não precisa se preocupar com óleos para hidratar a pele nesse momento. A não ser que você identifique e converse com o seu médico que há essa necessidade de usar. Mas o corpo, ele produz por si só essa proteção para a mama. Bacana isso, né? É muito perfeito. E outra coisa, pode começar a vazar. Vazar o quê, meu Deus? Vazar leite. É o primeiro leite. O leite tem, a descida do leite tem 3 fases. E a primeira dela é a descida do colostro, que é esse primeiro leite que a gente produz e que pode já ser ejetado desde a gestação. Mas olha só, se você está aí me ouvindo e está pensando assim, poxa, mas não está acontecendo nada disso comigo,
É normal, pode acontecer só depois do parto, tá bom? Então fique tranquila, cada mulher é única. Não se compare com ninguém. O processo é seu. A gestação, ela não é igual. Se você tiver 2, 3 gestações, você vai ver que cada uma é diferente da outra, ok? E o que mais? As estrias começam a surgir, principalmente por causa dessa dilatação da pele, ela estica. E aí mesmo que às vezes você não coce, ela tende a romper um pouco, mas por causa disso, ok? E a 8ª transformação que eu separei aqui pra gente comentar um pouco é sobre um suporte. A mama, ela precisa de um suporte mais específico. Um sutiã que te deixa em posição anatômica, né? Que é a posição assim mais ereta, não nem muito para baixo, aquele sutiãzinho mais relaxadinho, mais soltinho. O ideal é que fique em posição anatômica, retinho desse jeito aqui, nem para cima, ok? Posição anatômica vai te trazer conforto para poder se organizar durante todo esse período, tá? Ah lá, ó, mostrando aqui, ó. Tá ok? Todo mundo deu para ver aí? Tá bom? E a última, gente, a sua mama nunca mais será a mesma. É verdade, não tem jeito. Não só porque às vezes você pode até pensar assim, nossa, vai cair. Pode acontecer. Ó, depois corre lá, acho que é a segunda live. As mamas, elas tendem a cair por causa desse grande volume. Só que eu deixei algumas dicas do que você pode fazer para que a sua mama não caia. Fortalecer o tônus, coisas bem bacanas que você pode fazer sem nenhuma contraindicação, tá bom? E aí, essas transformações estão acontecendo com você? Sim ou não? Se não tiver, não preocupa. Se tiver 1 ou 2 ou 3 também, não se preocupe. É muito, muito normal. Isso vai muito de mulher para mulher, ok? E olha só, outro ponto muito importante durante esse período 9 é algumas decisões que são assim, ó, cruciais, mega importantes para você tomar. E é importante você entender não só as decisões, mas também quais são as responsabilidades que você vai ter para com elas. Ixi, nossa, quanto, hein? Olha só, eu separei 3, que para mim são as mais importantes, que se você conseguir se organizar para fazer, já vai fazer a diferença no seu dia a dia do 9 mais 3. Primeiro, maternidade, vou explicar. Segundo, o tipo de parto. E terceiro, se você realmente quer amamentar. Nossa, mas que loucura! Será que tem alguém que não quer? Sim, tem. E é direito dela escolher. Se não é pra ela, tudo bem, ok? Se você tá aí me ouvindo, me vendo e entende, olha, eu acho tudo muito lindo, maravilhoso, mas não é pra mim. Ótimo, tranquilo. A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Maternidade. Então, se você tem a oportunidade de escolher qual é a maternidade que você pode parir o seu bebê, você vai escolher uma maternidade mais chique, com uma antessala para receber as suas visitas, um apartamento gostoso, ou um mais prático, mais perto da sua casa, ou próximo do seu trabalho, mais próximo da família. Essa é uma decisão importante para você tomar. Agora, se você conseguir conciliar os dois, então, hein? Nossa, ótimo, fantástico. Por quê? Porque aí você vai ter o conforto de um lugar muito bonito para receber os seus convidados e também comodidade de estar próximo ou da sua casa ou do seu trabalho. Então, isso é algo que vocês precisam ir pensando. Segundo, tipo de parto. Tá, mas será que toda mulher pode ter parto natural, né? Que é o parto vaginal? Depois a gente vai explicar um pouco mais nas próximas lives sobre os tipos de parto, mas há casos bem específicos em que a mulher precisa fazer a cesárea, ok? Mas se você pode, seu médico te deu essa possibilidade de você escolher, a oportunidade de você escolher, você vai então decidir o que é melhor. Eu resumo de uma forma assim muito simples. Ou você escolhe chegar na maternidade toda linda, plena, com uma cesárea agendada, maquiada, cabelo feito. Não, e eu não tô brincando. É maquiagem, cabelo feito. Porque olha só, uma cesárea agendada te dá a oportunidade de você tirar foto,
filmagem e tudo que tem direito, não é verdade? Uai, já que tá agendado, qual que é o problema? Quando eu fui parir o meu segundo filho, foi desse jeito. E é até engraçado, porque eu pus um batom bem vermelho e as pessoas falaram, nossa, mas sua boca tá vermelho. Era batom, fiz toda a maquiagem, rímel para ficar bonita nas fotos. Então, se você tem a oportunidade, faça para sair bem, ok? Dentro dessa questão, se você tem uma cesárea agendada, converse com o seu médico, outras coisas que também é muito bacana. Peça ao seu médico para colocar o seu bebê no peito logo no primeiro momento após o parto. Esse primeiro momento, essa primeira mamada, imediatamente após o parto, gente, vocês não têm ideia, faz milagre, entendeu? O sangramento, a sucção do bebê, o aprendizado, o vínculo, mil coisas. Quando o bebê suga, já no primeiro momento, ele já começa a liberar ocitocina, que são 2 hormônios muito importantes, ocitocina e a prolactina, e aí libera a descida do leite mais rápido. Eu já fiz uma live sobre descida do leite, corre lá, dá uma olhada para você entender melhor aqui sobre, tá bom? E aí ajuda bastante na descida do leite. Outra coisa que você também pode pedir para o seu médico, caso você vá fazer uma cesárea agendada, combinar com ele, se o seu marido quiser, dele cortar o umbigo do seu bebê. Ele vai lá. Gente, eu vi um testemunho de um pai dizendo que foi uma das coisas mais incríveis que ele fez na vida. Então, se é para o seu marido, se ele entende que é para ele, tudo isso você pode confirmar, combinar com o seu médico antes, tá bom? Então, essa questão do parto natural cesáreo tem os seus benefícios e também os seus ônus, né? E aí, se você quer entrar plena e linda para fazer a sua cesárea agendada, ok. Agora, se você quer o parto natural e ter todos os benefícios do parto natural, aí, minha filha, é escolher chegar com dor, às vezes gritando, mas no final, na saída da maternidade, você vai sair plena como a da cesárea agendada entrou. Porque da cesárea agendada a gente sai terrível, eu tenho as duas experiências, porque aí é um desconforto bem maior. Mas isso aí você vai conversar com o seu médico o que é melhor para vocês, ok? E olha só, o melhor parto é aquele em que mãe e bebê passam bem, tá bom? Esse é o melhor parto. Se você vai escolher o natural, se você vai escolher dentro d'água, ou em cima da maca, em casa, no hospital, ainda tem essa, né? Se você pode escolher em casa. Então, tudo isso você pode estar se organizando dentro desse processo de aprender o 9, ok? E terceiro, dentro dessa questão de escolhas importantes, é você querer amamentar. Gente, exatamente isso, você decide, é a sua escolha de querer amamentar. Então, o que acontece? Aqui, no Despertar a Amamentação, você vai ter todas as ferramentas para você amamentar sem dor, para você produzir bem o leite, engordar o seu leite e 1000 dicas para você fazer desse processo amamentar da melhor maneira possível. Olha só quem entrou, a Zaira. Oi, Zaira, tudo bem? Seja bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. E aí, você escolhe amamentar ou não, ok? Então, você vai entrar aqui, vai assistir os nossos vídeos, acompanhar os nossos conteúdos. E então, depois que você tiver todas essas ferramentas, você se sentir mais tranquila, decida, ok? Mas não faça por pressão, nem da família, nem da sociedade. Faça porque você entende que é o melhor para você e para o seu bebê. Agora, se você, minha amiga, entendeu que não é para você, você acha lindo o bebê lá amamentando, o bebezinho assim, nossa, é tão fofo, mas não é para mim, ok, tudo bem. É direito seu escolher, mas comunique, tá? Fale com o seu médico, converse com o seu esposo, converse com pessoas da sua confiança, que essa pessoa saber da sua decisão é importante para você, conte para ela então, tá bom? Que você consiga decidir da melhor maneira então
o que for melhor para você ou para o seu bebê, tá bom? É isso aí. Tá, mas lembre-se, em todas as suas decisões você vai ter ônus e bônus, ok? E é preciso estar preparado para todas as responsabilidades. Se você vai amamentar, fica com a gente e aprende aqui cada dia dicas e ferramentas para você fazer tudo isso sem dor, da melhor maneira possível, dentro daquilo do que nós realmente podemos fazer. Porque o que é da fisiologia a gente não pode mudar, tá bom? Então tá, vamos pro próximo? Deixa eu trazer para vocês aqui 5 benefícios, só mesmo para te instigar, oi? Só mesmo para você te instigar quanto à amamentação. Para a mãe, olha só os benefícios para a mãe. Trouxe só 5, mas poderia trazer aqui muitos. Diminui o sangramento pós-parto, acelera a perda de peso. Se você é como eu, que ganhou mais de 20 quilos na gestação, minha filha, não tem coisa melhor, não tem estímulo melhor do que esse. Ajuda sim a perder peso. Reduz a incidência de câncer de mama, outubro rosa, lembra? Ovário, endométrio, tudo do aparelho reprodutor feminino. Então, isso ajuda bastante na prevenção desses tipos de doenças, ok? Osteoporose, aquele desgaste dos ossos também. Protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto. Então, olha só, é muitos benefícios. Aqui eu trouxe só essa questão das doenças em si, mas nossa, muitas outras coisas também pode ajudar. E também para o bebê. Você acha que tem benefícios só para a mãe? Não, para o bebê também tem muitos. Separei aqui 5 também. O primeiro, maior contato com a mãe, fica ali mais pertinho, bem mais tempo, melhora a digestão e minimiza as cólicas. Você sabia que no leite materno tem enzimas digestivas? As enzimas digestivas que o leite materno produz, ela ajuda a quebrar não somente o leite, mas o mecônio, que é aquele líquido que o bebê vai bebendo lá dentro do útero, que faz parte, tudo bem. Aquele cocô forte, né, do início é por causa do mecônio. E o leite materno tem essa enzima que ajuda a quebrar. E além da enzima, sabe o que tem? Não, pensa, laxante. É por isso que o bebê faz muito cocô no início e ralinho, por causa do laxante que tem no leite materno. Então, olha, há muitas dicas. E também reduz o risco de doenças alérgicas, diarreias, e também estimula e fortalece a arcada dentária. Gente, muda tudo. Um bebê que amamenta, deixa mais forte, deixa mais inteligente. Gente, é muita coisa que pode acontecer de benefícios para a mãe e também para o bebê, tá? Eu acho que depois que você viu tudo isso aí, a sua decisão vai ser amamentar. Será? Eu acredito. Agora, então tá, vamos aplicar um pouco então sobre todo esse processo 9+3? Importante porque nós vamos então aprender e vai nos ajudar durante a amamentação do seguinte, porque vai ajudar a gente a entender como o corpo ele vai continuamente transformando. Então, sempre que você aprende e prepara a sua mente para qualquer coisa, aquilo se torna menos difícil e menos doloroso, em todos os sentidos. Então, por isso que é importante aprender esse processo 9+3, tá bom? E aí, olha só, 9+3 vai ter sim desconforto, você vai sentir dores por causa de transformações anatômicas que o seu corpo vai passar. Isso é fato, tá bom? Mas para você que continua aqui com a gente, está acompanhando o nosso material, todos os nossos conteúdos, as nossas dicas, você vai aprender a como resolver esses problemas, inclusive o problema da dor, ok? E aí a gente vai continuar falando mais sobre isso. E aí quando você prepara a sua mente, tudo fica mais fácil, tá bom? Aprender o processo 9+3 foi o nosso primeiro passo. Eu disse 3. Então, o primeiro é esse. E o segundo? O que vocês acham que a gente pode aprender? Só um minutinho aqui, pessoal. O vídeo tá pausado. Deixa eu ver se ele vai reconectar aqui. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Pera, deixa eu só corrigir aqui. Só um minutinho.
Aí, voltamos, já deu certo. Ótimo. Tudo certo aí, pessoal, no Instagram? Tinha andado um chute aqui, mas já voltamos, ok? Olha só, aí o segundo passo é... tem que beber água, gente. Mulheres, vocês estão bebendo água? A mulher que está gestante, amamentando, ela precisa tomar quantos litros de água? Quem já sabe, escreve aí pra mim. 3 litros de água, pelo menos, hein? 3 litros de água, ok? Então tá. Então, o segundo passo é ter consciência corporal. Nada mais é do que conhecer o seu corpo. Olha só, é conhecer, entender e saber como o seu corpo funciona. É ver os sinais que o seu corpo vai te dando. É saber os seus limites, identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e saber até onde você pode ir. E nessa consciência corporal, conhecer-se vale para a amamentação e também para o parto, entender até onde você pode ir, ok? Então, tudo isso você consegue ir entendendo o seu corpo, ter um olhar mais crítico para si e saber até onde você pode chegar e até ultrapassar os seus limites. Então, olha só, se você está se perguntando assim, qual que é então esse benefício? É exatamente isso, conhecer os seus limites e entender o que você consegue fazer. Mas apesar de que, se você se esforçar, às vezes você tem até uma expectativa tipo, nossa, eu não vou conseguir passar por tantas dores desse jeito. Mas é um processo e à medida que você vai aprendendo, você vai tendo mais tranquilidade para passar. Meninas, olha só, a dor, ela tá aqui, é na mente, a dor começa aqui, ok? Então, quando você está preparada, o corpo reage conforme a mente. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido para vocês? Porque é exatamente isso. E aí, olha só, então tá bom. Vamos continuar. A aprender a conhecer e a ouvir os sinais que o corpo dá. Ter essa consciência dos seus limites, ok? Só que, além disso, você vai conseguir identificar uma outra questão que é a limiar de dor. Dentro dessa consciência, desse conhecer e saber de si, de conhecer quais são os limites do seu corpo, você vai conseguir identificar quais são o seu limiar de dor. Então, deixa eu só entender, mostrar para você aqui o que é esse limiar. É o ponto ao longo de uma curva de crescente percepção de um estímulo no qual a dor começa a ser sentida. Nossa, mas que loucura é essa? Gente, às vezes uma mesma situação traz dor antes para uma pessoa. Tem pessoas que têm um limiar de dor. Esse sentido da dor, ele vem antes para algumas pessoas. É exatamente isso que é entender o seu limiar. Por exemplo, tem algumas mulheres que são mais fortes e conseguem fazer um trabalho de peso que eu, por exemplo, não consigo fazer. Porque elas têm um suporte maior, ela tem um limiar de dor maior. Então, à medida que você sabe até onde você pode chegar, você pode até alcançar, trazer como meta, ultrapassar essa questão. E isso vai te ajudar no preparo para todo esse processo de 9+3 de gestação e esterogestação. Tá entendendo? Tá dando para compreender essa questão? E olha só, além disso, da dor física, você precisa identificar se ela realmente é só física, porque tem a dor emocional também. E aí você precisa identificar a origem dessa dor e que ela pode vir às vezes, sabe, através de uma memória afetiva ruim. Então vamos por parte. Então você está dizendo que eu posso sentir dor não por causa de algo físico que está acontecendo ali no momento? Sim, exatamente. Essa memória afetiva nada mais é do que uma lembrança que surge a partir de gatilhos mentais, de algo em específico. Pode ser um som, um cheiro, um sabor, ou até mesmo uma imagem de algo que te remete, algo que aconteceu no passado, entendeu? E aí eu vou te explicar melhor para você entender, porque é muito importante que você entenda onde é que está a sua dor.
para você ver como que vai fazer sentido para ti. Ó, primeiro, uma mãe que passou por um trauma da amamentação, por exemplo, mesmo. Isso traz um bloqueio para ela. Então, sempre que ela lembra da dificuldade que ela passou na amamentação, mesmo que hoje ela querendo amamentar, ela já tem aquele pressentimento de dor, ok? E não somente isso, mas também a questão de perda de um filho, ou perda de alguém específico naquele momento. Tudo isso traz uma memória afetiva ruim e remete à dor daquele momento, ok? E isso atrapalha, cria um bloqueio para a mulher. E é importante destravar tudo isso. E como que é possível? Conversando com um profissional que você confie e onde você vai poder compartilhar as suas emoções para você ir na origem e sanar essa dor. Para quando você for amamentar, você não vai ter mais essa dor em específico. Entende? Então, se você passou por isso, eu quero te dizer que nós estamos aqui para você, por você. Se você quiser compartilhar a sua história, nós estamos para ajudar no que for preciso. E tenha certeza de que sim, é possível você resolver esse problema da dor emocional através desses gatilhos que pode vir à sua mente. Eu fui uma pessoa que tive depressão pós-parto e esse gatilho, esse momento para mim foi muito difícil. Nos meus filhos que eu tive depois, eu precisei trabalhar essa minha dor. Então eu sei o que você está passando, se essa é a sua realidade. Eu sei que realmente não é fácil, mas sim é possível você resolver, ok? E aí você vai ver que todas as outras coisas vão ficando bem mais leve para você passar. Aconteceu comigo e eu posso dizer, é possível sim, tá bom? Vamos continuar? Olha só, então olha, você vai aprender esses seus limites, vai aprender a vencer, a maneira como você vai identificando esses problemas todos que podem estar acontecendo, tá bom? E você vai entender que quanto mais você fala sobre isso, mais fácil vai ficando para você. Quando você expõe, mas lembre-se, com um profissional de confiança ou com uma pessoa, amiga, também de confiança que você pode conversar, se abrir. Isso aí traz uma libertação e você vai ver que realmente vai ficando mais fácil. Ok? E aí, gente, o que vocês estão achando? Quem lembra aí do nosso primeiro passo, qual foi? 9 mais 3, né? Aprender todo o processo da gestação e da esterogestação, ok? Se você tem dúvidas, manda lá pra gente nas nossas redes sociais. Se esse material tá fazendo sentido para você, tá sendo bacana para você, nos segue no Instagram, Facebook, também lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho para poder receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente está produzindo aqui para vocês, tá bom? E o terceiro passo, ele é um dos mais gostosos, mas eu acho que é um dos mais difíceis também. Por quê? Porque o terceiro passo, ele vai falar sobre encher a barriguinha do bebê. Gente, não, mas peraí, como que deixar a barriguinha desse bebê cheia vai me ajudar com a dor ao amamentar? Ah, eu te digo agora, barriga cheia, pé na areia. Ou melhor dizendo aqui, contextualizando, barriga cheia, pezinho no berço. E ali ele vai ter minutos de ouros dormindo e a mamãe também vai estar dormindo. E olha só, se você é a Amélia, pelo amor de Deus, bebê dormiu, minha filha, vá deitar, vai esticar as pernas, vai sentar, vai ler um livro, vai ver algo gostoso que você gosta, vai fazer algo que você queira, tá bom? Deixa para lavar a louça depois, deixa para o marido lavar as louças, cuidar da casa. Se você não tem ninguém para te ajudar, você vai deixando as coisas para ir organizando depois. Bebê dormiu, descansa.
descansa, tá bom? Descansa um pouquinho, liga, pede ajuda. Ontem nós falamos, né? Que uma das dicas incríveis da nossa live de ontem é permita-se ser ajudada, ok? Permita-se ser ajudada e assim você vai caminhando. Bebê dormiu, você dorme. Tá, mas aí olha só, o que que acontece? Quando o bebê enche a barriga, ele vai ficar mais tranquilo, vai dormir até e então você vai poder descansar. Mas aí você pensa assim, gente, mas e aí? Será que o bebê tá ficando satisfeito realmente? Porque às vezes ele fica no peito muito tempo, até 1 hora. E aí eu vou te dizer, a mamada, ela é em torno de 20 a 30 minutos. Você precisa marcar a mamada? Não, não precisa. Se você tem um bebezinho, não tem tanta necessidade. Você tenta se organizando com a mente. Mas se a mente for falhando, há anotações, principalmente se for de gêmeos. Aí é importante você sempre estar anotando para não ter dificuldades. Ai, será que tem 1 hora? Será que tem 2? Será que tem 3? Aí você vai se organizando para ficar mais fácil, tá bom? Mas então tá. Como que eu vou saber que o bebê tá de barriguinha cheia? Eu vou te dar aqui algumas dicas. E a primeira dela é a perda de peso, de 20 a 30 gramas por dia. Nossa, mas como é que eu vou saber? Você vai ver que o bebê vai ficando mais pesadinho, mas é de pouquinho. Então isso aí pode acontecer e também até perder peso. Eu falei, nossa, a mãe nos primeiros dias ela tem a neura, né? Por isso que é importante você aprender o processo 9 mais 3. Porque o que acontece nos primeiros dias? O bebê pode perder peso, é natural, até 10% da massa corporal. Mas por que isso acontece? Primeiro, porque lá dentro do útero, ele comia a hora que ele queria, né? O tempo todo. E aí, depois, muita coisa vai acontecendo. E outra, você vai dar de mamar, você vai aprender a dar de mamar, ok? Então, às vezes é uma pega que ainda não está tão correta, o bebê está aprendendo, está se adaptando ali com a sucção, entendeu? Então, tudo isso pode acontecer do bebê perder peso, até 10%, fica tranquila, tá bom? Os primeiros dias, isso pode acontecer mesmo. Outra coisa, o bebê, ele sempre se apresenta saciado a cada mamada, então você vê que ele mama e fica assim, ai, de boa, né? Não fica tão inquieto, então você consegue perceber que isso são sinais de que ele tá com a barriguinha cheia, ele tá relaxado, ele tá tranquilo, pode até adormecer no seu quarto, no seu colo, entendeu? Você pode adormecer e tudo isso pode ir te dando sinais de que realmente você consegue entender que o bebê tá satisfeito. Depois, o bebê faz períodos de sono regulares e tranquilos. Vai acontecendo a maravilhosa rotina. E isso ajuda bastante, viu? Depois que você e o bebê vai tendo uma rotina, isso vai ajudar bastante no seu trabalho. E o bebê faz de 6 ou mais xixi por dia. Então, você sempre está observando a fraldinha, está sempre com xixi, cocô e tal. Então, você vai entender que ele está se alimentando bem também, ok? E o cocô, isso também ele precisa fazer pelo menos uma vez por dia nesses primeiros dias, ok? E também é importante você observar que desde o ventre o bebê ele já está treinando para mamar, ok? Então esse reflexo da amamentação é algo já que o bebê nasce com ele. Então é só importante vocês encaixar você e o bebê. Então a pega correta, a gente já deixou aqui sobre a pega correta, e aí você vai se adaptando, vai aprendendo, e não se preocupe, o início realmente é difícil, é desafiador, mas o importante é você insistir, ok? Então, o nosso terceiro passo é encher a barriguinha do bebê, porque quando ele for mamar novamente, ele não vai vir com tanta avidez, ele já tem a força certa para mamar, o leite vai sair com mais tranquilidade, tudo isso vai favorecer e às vezes aquela ardência, aquele incômodo dos primeiros dias passa a partir do momento em que o bebê ele entende que ele vai ficar satisfeito e não vai ficar irritado. E aí a mamãe também vai poder ficar
plena, tranquila, feliz e saltitante, ok? Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos então sobre 3 passos sobre como amamentar sem dor. E depois nós vamos continuar falando para que você entenda melhor, vá digerindo melhor todos esses processos, porque o conhecimento liberta, o conhecimento traz tranquilidade. E à medida com que você vai acompanhando os nossos conteúdos, as dúvidas vão surgindo, continua mandando as suas perguntas, e aí vocês vão ver que quando acontecer de o seu parto chegar, o bebê nascer, os primeiros dias. Oi, Jussara! Seja bem-vinda aqui na nossa live. Esses primeiros dias, tudo isso vão ser bem mais tranquilos, ok? Então é isso. Primeiro passo, aprenda o processo 9 mais 3. O segundo passo é uma consciência corporal. Saber que as mudanças vão vir, até incômodos vão acontecer, mas você já vai estar preparada para eles e com as nossas dicas vai estar preparada para resolver os problemas. E a terceira e mais gostosa, deixe sempre a barriguinha do bebê cheia quando ele for amamentar. E depois a gente vai falar mais sobre isso nas nossas próximas lives. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, obrigada por nos acompanhar. Não esquece, vai lá depois. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com uma amiga para abençoar a vida dela e da família dela também, ok? Gente, tchau, tchau. Beijo.